Olá, meu nome é Anne Lisiari, do canal Folha da Saúde, em parceria com o Espaço Arte para Viver. Verão, muito sol e o ser humano e os animais não são os únicos que sofrem com tanto calor. As plantinhas sofrem demais. E como você tem cuidado do seu jardim no verão? Alguns cuidados precisam ser colocados em prática se você quer manter o seu jardim sempre bonito e saudável. E para nos explicar sobre fatores naturais que prejudicam as plantas, como sol excessivo, a umidade do ar, entre outros aspectos naturais, e também nos orientar como cuidar das plantinhas corretamente, convidamos a bióloga e paisagista Ana Paraense. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso programa. Muito obrigada. Quais são as suas dicas para como cuidar das plantas? Começa com a escolha, né? A ideia é sempre a gente poder escolher melhor aquilo que a gente vai adquirir. A não ser que a pessoa já tenha, mas quando ela vai adquirir, já olhar o ambiente. Eu tenho pouco espaço, muito espaço, se precisa de plantas com água, plantas que tolerem sol, ou plantas de sombra. Então a escolha é sempre um critério fundamental. E também o lugar que ela vai colocar essa planta. Perfeitamente. O que acontece? Se eu tenho um lugar que eu tenho sombra a maior parte do tempo, que eu não tenho iluminação natural, eu tenho que escolher algum tipo de planta. Se eu tenho um lugar ao contrário, que eu tenho sol pleno, muitas horas por dia, também. Então a ideia é a gente primeiro partir dessa escolha planejada. E a partir dessa questão, eu tenho até algumas sugestões a fazer. Por exemplo, vocês têm aqui uma bromélia. A bromélia ela tolera, geralmente tolera sol pleno, não precisa de muita água, também é uma outra questão. Porque tem aquela planta que não precisa de muita água e a pessoa precisa saber disso, porque senão se ela encharcar de água a plantinha pode morrer. Exatamente, ainda mais nesse calor que a gente está passando. Então, algumas sugestões é o seguinte, por exemplo, o ideal é a gente regar sempre bem cedo. Então, o ideal é regar de manhã cedo, antes do sol estar forte. Se não for possível regar de manhã, regar à noite. Então, nunca regar no meio do dia. É um exemplo. Onde está aquele sol muito forte. Exatamente. Outra questão, cada planta requer uma regra. Então, por exemplo, se você tem um cacto, se você tem uma suculenta, você pode regar entre 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, evita regar encostando na planta, rega a terrinha dela. Então são pequenas decisões que você pode tomar e que você vai ter a planta saudável. Por mais tempo. Por mais tempo, perfeitamente. E como sinalizar as pragas? Bom, praga tem muita variedade. Então, na verdade, é bom a gente também buscar uma identificação. Tira uma foto, leva para uma pessoa que conheça, a pessoa que vende a planta para você, para saber se é um pulgão, se é um fungo. Uma sugestão que é um produto generalista, né, vai servir para uma boa parte das pragas mais comuns, é usar um preparado de água de fumo de rolo com sabão de coco, filtra isso, pode colocar no borrifador ou pode limpar as folhas e não é um veneno, é um produto que não é agressivo. Também tem isso. E água com detergente também adianta? Aí já não é tão ideal, justamente o melhor é a água de coco, por conta da composição. Com fumo de rolo. Ideal. Isso, não é difícil de conseguir, é um preparado, é um produto, assim, é um preparado tradicional, assim, receita da vovó, mas que funciona. Você disse que tem a planta que ela é mais adequada ao sol e aquela que é mais adequada à sombra. Existe uma planta que ela pode ser usada tanto no sol quanto na sombra, que ela resiste perfeitamente? Olha, eu vou dar algumas sugestões de plantas que são fáceis de se comprar, mais de sol. Por exemplo, como eu falei, cacto, você tem muita variedade disponível para comprar, de vários tamanhos, grandes, pequenininhas. De sombra, também é fácil de encontrar a Zamiacu, que é uma planta que tem um verde bem acentuado, ela suporta muito sombra. Que é mais palmeira rafis, palmeira liquala, assim, tem muita oferta. Então, assim, uma planta que seja mais resistente a uma única específica, eu acho que é a própria bromélia. Como é que eu acho que funciona? A gente tem que ser um pouco mais observador.
Como é que as plantas se comportam na natureza? É mais ou menos como elas vão querer se comportar na nossa casa. Então, por exemplo, tem planta que fica pendurada em árvore. Ela gosta de sombra. Ela gosta de uma chuva, digamos assim, que nem a orquídea. A orquídea na natureza, geralmente ela fica presa, ela não é parasita, ela fica ali só se apoiando. Quando chove, uma chuva forte, ela ganha aquela água e a água escorre. Ela não gosta de ficar mergulhada na água. Então, se você tem uma orquídea em casa, tenta reproduzir a maneira como ela está na natureza. Quando vai comprar a planta, pergunta para quem está vendendo o que aquela planta gosta. A gente às vezes tem em casa 10 plantas e acha que tem que regar todas da mesma maneira. Não, tem planta que gosta de mais água, planta que gosta de menos água. Então a gente tem que ser cuidadosinho nessas questões para poder ter um jardim, mesmo que seja um jardinzinho de vasinhos, 3 mudinhas, uma que seja. E a palmeira ráfia, você disse que ela é de sol ou de sombra? De sol, ela gosta mais do sol, isso. Eu comentei sobre 3 que gostam de sol pleno, falei de 3 que gostam de sombra. E aí algumas que toleram um meio termo também. Geralmente as de sol toleram alguma sombra. E em questão daquelas plantas que têm flores, existe alguma que ela pode ficar bem em casa, na sombra, sem problema nenhum e dar flores? Qual seria a dica até porque a pessoa gosta de ter flores em casa. Qual seria a dica de uma planta que ficaria bem dentro de casa na sombra e que desse flores? Olha, a gente tem até uma boa variedade em relação a isso. Tem a ver muito com o espaço que a pessoa tem. Por exemplo, se você tem um espaço maior, você pode ter um buganvília em vaso e é uma planta que flore. O que acontece? Geralmente, quando você compra já a planta com flor, às vezes ela dura pouco até ela ter uma nova flor. Então, a questão é, por exemplo, a orquídea, geralmente ela dá uma flor por ano ou 2 flores por ano. Então, você fica muito tempo com a planta sem ela ter a flor. Então, dependendo de onde você mora, se você tem a facilidade de ter um polinizador, uma borboleta, uma abelha, que aí elas é que vão viabilizar que haja o processo da floração. Então, depende um pouquinho das condições, de novo, que você tem no seu ambiente. Se você tem um jardim externo, ou se é um jardim de vaso no área interna. Por exemplo, a gente entra num shopping e vê aquela mesma planta que tem em casa, linda. Nossa, como está lindo! E na sua casa não está tão lindo assim. Exatamente, mas é porque a gente não sabe, às vezes, que lá no shopping vai uma equipe de madrugada, troca os vasos. Por exemplo, esse sítio onde eu trabalho, eles fazem esse serviço também. Vão de madrugada, tem lá um contrato, substitui, pega a planta que já está meio tristinha, leva para o horto, cuida dela num viveiro. Então a gente às vezes tem uma expectativa de ter uma planta sempre maravilhosa e não é exatamente assim que acontece. O mundo real é que a planta vai se ressentir quando falta água, se ela não está bem adubada. Então a gente vai descobrindo quais são as necessidades das plantas que a gente gosta. E qual é o período de tempo que a planta precisa de adubação? Ela precisa ser readubada? O ideal, por exemplo, agora, essa época do ano não é uma época boa, nem para poda, melhor não mexer muito, porque ela já está muito estressada com o calor, lá para março. O ideal é a gente tentar fazer uma renovação da adubação mensal, de 2 em 2 meses, poda, isso também chegando lá para a partir de março. E aí a gente consegue criar uma rotina de ter uma planta que seja saudável e, além das flores, claro, são lindas, mas também a gente às vezes pensar em ter uma planta que a folhagem seja muito bonita, pensar na parte do design interior, do tamanho, tudo isso vai trazer uma beleza. Usando de novo o exemplo aqui da bromélia que vocês têm, ela não está em floração, mas ela está muito bonita, porque ela tem um contraste das folhas. Quando ela entrar em floração, ela vai ficar mais exuberante, mas entre uma floração e outra, você continua tendo beleza para admirar. Mas esse período seria de 3 em 3 meses? Teria um período específico? Então, o ideal é você pensar 2 em 2 meses. 2 em 2 meses? Isso. Sim. Mensal ou 2 em 2 meses é um bom intervalo, assim, generalizando a informação. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas orientações. Eu que agradeço. Então, essa foi mais uma dica na nossa programação e fique ligadinho no canal. Teremos muitas mais dicas. Dê um like e se inscreva no nosso canal.